O orçamento de 2015 e a reforma administrativa mobilizam a Assembleia. Base e oposição tentam chegar a um acordo para votar as matérias prioritárias para o governo Pimentel. Conversa comigo o deputado Carlos Pimenta, do PDT, que é vice-líder do bloco de oposição Verdade e Coerência. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian. Deputado, é fato que está havendo uma distensão e pode sair daí um acordo? Olha, eu acho que todas as matérias polêmicas, as matérias que envolvem bancada de situação de oposição, elas só têm uma forma de ser resolvida, né? É através do acordo, através do diálogo. Mas é porque até agora havia um impasse, né? Estava em discussão a votação do orçamento e da reforma administrativa dentro da casa, negociações e tal, mas o que parecia é que havia um impasse e agora tudo indica que há uma distensão e um encaminhamento de um acordo. Como é que, em que termos? Eu entendo, Vivian, de que o período legislativo dessa nova legislatura, ele efetivamente começou agora em fevereiro e depois do Carnaval, porque nós tomamos posse no dia 1º, depois veio o Carnaval, as comissões elas só foram criadas posteriormente, os membros das comissões, quer dizer, o dia a dia, os passos normais que a gente dá aqui na Assembleia, eles começaram efetivamente depois do Carnaval. E a reforma administrativa ela já tinha sido encaminhada. E o orçamento, o governo cansou de dizer que estaria disposto a governar esse ano com duodécimos. Alguns prefeitos, algumas lideranças estavam reclamando de que chegaram até o governo para conversar com o governo e que o governo estava colocando, vamos dizer assim, a culpa, né, do não atendimento, das dificuldades na falta da votação do orçamento. Então, com base nisso, nós da oposição, nós encaminhamos um requerimento, um ofício, pedindo ao governo que mande novamente o orçamento, vamos discutir o orçamento, que reabra constitucionalmente os prazos para apresentação de novas emendas. Nós não estamos querendo ser empecilho para o governo. Nós sabemos que o governo de Minas, como todos os governos estaduais, eles estão passando por dificuldades. Nós sabemos que eles chegaram em Brasília, bateram as portas lá de Brasília e não foram atendidos da forma como eles gostariam de ser atendidos. E agora ele fala, não, em Minas as coisas não andam por causa que o orçamento ele não foi votado. Então, não é verdade. Como é que vai funcionar? O senhor está dizendo que reabriram-se os prazos. Os prazos para apresentação de novas emendas. O governo não pode rasgar o orçamento apresentado no final do ano passado. Se tem imperfeições, se tem algum tipo de erro orçamentário, vamos discutir na mesa, vamos sentar à mesa, vamos discutir, vamos dialogar, vamos encontrar soluções, nós estamos dispostos a isso. Agora, simplesmente sentar em cima do orçamento e querer colocar a culpa na oposição, isso nós não podemos admitir. Que tipo de emenda é possível? O governo fala em uma diferença aí de 5 a 6 bi entre o que está, o que está previsto em termos de despesa e arrecadação, não é? Que teria aí um buraco de 5 a 6 bi. Vivian, todo orçamento é uma peça fictícia. O que as emendas poderiam Exato. Todo mudar? Orçamento é uma proposta, né, de se discutir. Olha, nós achamos que Minas Gerais vai arrecadar, o orçamento comporta aí 80 bilhões ou 100 bilhões, né? E só com o passar do tempo é que você vai ver se aquele orçamento se ele vai ser cumprido ou se ele vai ser superestimado ou subestimado. Eu acredito que da forma como está acontecendo no país, o país paralisou tudo, né? Minas tem perdido muito recurso aí na área de mineração, dos royalties. Isso tudo não é culpa aqui de Minas Gerais. A culpa não é do governo do estado, a culpa não é do povo de Minas, a culpa é lá de Brasília, que está governando de uma maneira totalmente errada e contrariando toda a expectativa do povo brasileiro. Então, eu acho que se foi superestimado, traga o orçamento, vamos discutir qual é o ponto que está superestimado. Não vai arrecadar nesse ponto, não, tudo bem, encaminhe para casa.
as modificações, nos dê a oportunidade de, pelo menos, discutir. Historicamente, eu estou no meu 6º mandato. Nestes 20 anos que eu estou na Assembleia, eu nunca vi um orçamento, em 20 anos, arrecadar menos do que foi proposto. Sempre tem um superávit. Nunca foi arrecadado menos. E por que agora vem dizer que vai ser arrecadado menos? Baseado em quê? Não é justamente porque nós estamos vivendo uma crise grande no país e no Estado? Tudo bem, mas a crise o que Estado, o Estado que tem um agravante sério que depende muito, não é, das commodities e que estão extremamente desvalorizadas. Nós não temos um agravante, realmente? Tudo bem, eu concordo com você, mas pelo menos dê a oportunidade do orçamento ser executado. Governar com duodécimo, isso aí é estado de exceção. Nós não estamos vivendo esse estado de exceção. Tem pressão dos outros poderes, deputado? Tem pressão dos outros poderes. O governo falou que ia fazer um corte linear no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Poder Legislativo. Como que vai fazer um corte linear sem discutir com o Poder Judiciário? Houve uma reação. Os desembargadores, os juízes, falaram, não, no nosso orçamento não se corta, porque nós fizemos um orçamento, apresentamos um orçamento dentro da realidade do Poder Judiciário. Critica-se tanto que a justiça é morosa, que a justiça está acontecendo isso, e vai cortar, fazer um corte linear, sem uma discussão maior. Então vamos discutir aqui na casa, vamos chamar os juízes, vamos chamar o Ministério Público, mas vamos chamar o Executivo, nos mostre onde é que ele foi superestimado. Nós vamos ter a humildade de poder sentar à mesa, encontrar soluções e discutir. Agora, da forma como estão querendo fazer, olha, o Estado não vai caminhar esse ano porque o orçamento é uma peça fictícia, e todo orçamento né? E ele não vai ser cumprido, não vai ser arrecadado o que foi proposto. Baseado em quê? É um exercício futurista que eu desconheço. Em 20 anos, todos os orçamentos foram executados. E houve sempre superávit, só esse ano que não vai ter. Então vai reclamar lá em Brasília, vai reclamar da Dilma, vai reclamar da administração do PT e não jogar na oposição aqui da casa vamos dizer assim, uma insuficiência, uma incoerência ou algo que nós não temos culpa. A culpa não é nossa, nós estamos aqui para poder discutir. E no momento que trouxerem o orçamento, nós vamos discutir à luz da responsabilidade. Deputado, a casa já, enfim, oposição à situação, o senhor está falando da posição, naturalmente, da oposição ao governo Fernando Pimentel. Mas teve algum avanço na conversa aqui com a liderança do governo e tal, para que, enfim, essa questão se resolva nos próximos dias? Eu entendo de que no momento em que os deputados, colegas deputados, que hoje fazem parte da base do governador Pimentel, no momento em que eles colocaram os pés no chão, em que eles realmente entenderam que governar é muito mais uma ação prática, é muito mais arregaçar as mangas e meter a cara no trabalho do que ficar com falácias, nós nos dispusemos a conversar com eles. Já avançou muito em poucos dias, diferentemente do que acontecia no passado, quando eles faziam aquela oposição sistemática e levavam o negócio a ferro e fogo, né, na marra, na raça, e ganhavam no grito. Hoje não, hoje existe o diálogo, nós estamos dispostos a dialogar, Você acha que até semana que vem vota? Tranquilamente. E a reforma? Nós não queremos ser responsável pela ineficiência do atual governo. Essa pecha, ela não vai recair na oposição. Então, se há uma deficiência, que procure saber identificar e resolvam. Agora, jogar a culpa na gente, não. Isso não vão permitir, não. Deputado, a resistência do atual governo em usar esse orçamento que foi enviado, não tem a ver também com o mesmo argumento de depois não ser cobrado lá na frente por um planejamento que não foi ele que fez e que pode lá na frente se provar errado? Isso faz parte do processo, né, político, administrativo. Né? E todo mundo sabe que no último ano do governo, quem encaminha o orçamento é o governo, se é o governo amigo ou não, se é de situação de oposição, é uma contingência do momento. Né? Mas em nenhum momento eu tenho certeza de que o então governador Alberto Pinto Coelho, fez isso propositadamente para inviabilizar o governo Pimentel. Eu acabei de falar hoje no meu pronunciamento
que eu entendo de que nós temos que continuar dando tempo ao atual governo. Eu acho que no momento em que o governador Pimentel entender de que governar é você escolher as melhores cabeças, é você fazer escolhas prioritárias, é você utilizar bem o orçamento público, o dinheiro público, nós vamos respeitar o governador. Eu acho que ele é um homem de bem. Há pouco tempo atrás, a gente viu o Pimentel dar as mãos com o Aécio Neves. Né? Não é possível que alguém mudou tão rapidamente dessa maneira. Eram amigos. Então, não é porque é do PT, não é porque agora ganhou. Se ele ganhou, ele tem que entender de que ele tem essa responsabilidade. Nós queremos, pelo menos eu falo em meu nome, em nome do meu partido, né? Eu acabei de dizer aqui que eu não estou nem aí para essa briga de PT e PSDB. Meu partido, o PDT, ele vai dar o tempo, o tempo vai ser amadurecido no momento certo, e nós queremos que o governo, amanhã ou depois, faça um bom governo. Não quero fazer oposição por fazer oposição. Agora, mas deputado, também não quero ser responsabilizado, eu como integrante da oposição, por algo que não vem a acontecer, porque não é por nossa culpa. E há diálogo em relação à reforma administrativa? Tranquilamente, sem problema nenhum. Ela não está indo no mesmo caminho, assim, tá? Porque estava travada a discussão sobre isso, não é? A oposição estava colocando aí uma questão em relação à ouvidoria, que havia um planejamento do governo de anexar a ouvidoria à Secretaria de Direitos Humanos, que está sendo criada. Que nem foi criada, Ninguém nem sabe se vai ser criada, porque tudo vai depender da votação da reforma. A questão da manutenção, da ouvidoria transparente, independente, que presta um grande serviço ao nosso Estado, é uma questão pétrea dentro da oposição. Nós só estamos dispostos a aprovar uma reforma, a discutir, a votar, enfim, no momento em que o governo entender de que não se deve mexer numa conquista que foi conseguida ao longo dos tempos. Então, a ouvidoria hoje ele é um sustentáculo do cidadão, é um instrumento democrático, e mais do que democrático, de cidadania. Por que o senhor acha que não poderia funcionar dentro da Secretaria de Direitos Humanos? Porque você tiraria a autonomia do ouvidor do Estado, você votaria uma situação do passado que não funcionou e agora funciona bem. Então, essa questão é uma questão que nós discutimos e nós estamos dispostos a dialogar desde que a ouvidoria permaneça da forma em que está. Esse é o único problema, não? Há outros obstáculos? Não. Nós queremos também um entendimento, um esclarecimento, no momento em que o governo fala em tanta economia, em tanta dificuldade, no orçamento insuficiente, na falta de recursos para atender as questões básicas do nosso Estado, como saúde, como educação, nós queremos saber o porquê está se criando essas secretarias agora. Nós queremos ver a finalidade, porque se nós temos hoje uma Secretaria de Agricultura, vai se criar uma Secretaria de Agricultura Familiar, que é uma subsecretaria dentro da agricultura? Por que isso? Deputado, há um outro grupo político que assume o poder e que tem prioridades. Não é? A reforma administrativa ela vai justamente em direção a isso. Agricultura familiar e direitos humanos, até onde eu sei, me parece, são questões prioritárias para o governo petista. Quer dizer, isso tem, né, um encaminhamento nesse sentido. Por outro lado, tem uma série de cargos comissionados que o governo não pretende, que antes eram ocupados pelo governo anterior, que não pretende ocupar. Não é só uma questão de ajuste de quem está no poder? A oposição vai fazer oposição às prioridades do governo? Não, nós só queremos que o governo ele entenda de que, neste momento que o país está passando, que o Estado está passando, com falta de recursos básicos, elementares. Você vê hoje, por exemplo, as Santas Casas estão prestes a fechar as portas. Nós temos convênios na área de saúde que foram assinados e que foram parcialmente pagos ou que não foram pagos, né, que o governo alega que não tem recurso para isso. Então, se o governo entende que as secretarias são importantes, eu respeito, nós respeitamos. Agora, desde que ele dê uma palavra, não à oposição, ao povo, falou, olha, nós vamos criar, mas nós temos condições de poder manter uma secretaria de altíssimo nível. Veja a CEMIG, né? Ontem, o Estado de Minas, o nosso Estado, a CEMIG está jogando para a população um aumento de 28%, e ao mesmo tempo quer criar
uma diretoria de ex-presidentes pagando salários altíssimos. A incoerência. Então, eu acho que uma coisa é você falar, é o discurso, e outra coisa é a prática. Né? No momento em que o discurso for alinhado com a prática, nós vamos aplaudir e vamos apoiar. Só para a gente encerrar, eu tenho conversado com os políticos que sentam aqui, a gente tem começado a conversar sobre 2016. Nós sabemos que esse é um assunto que ainda está no nível das conversas de bastidor e tal, mas eu queria saber do senhor como é que o senhor está vendo, como o PDT, né, está olhando para 2016, para as disputas para o Estado e para Belo Horizonte também, para a disputa de prefeituras. Olha, eu tenho uma convicção de que, pelo sentimento que a gente vê hoje lá em Brasília, com essa reforma política que estão querendo fazer, também não quero ser futurista, que eu acho que eu combato muito essa prática, né, de você querer antecipar, ninguém consegue antecipar o futuro, mas eu entendo de que está caminhando muito para a prorrogação dos atuais mandatos dos prefeitos e vereadores por 2 anos, para haver a tão desejada coincidência de eleições. Você acredita que isso possa acontecer? Eu acho que é a única maneira que tem, porque eu acredito que o Congresso não vai impor eleições no ano que vem de mandatos tampão de 2 anos. Eu acredito, ou se prorroga esse mandato dos atuais prefeitos, vamos ter eleições gerais em 2018. Né? Isso se passar na reforma política, essa proposta de alinhamento de todas as eleições. Esse é o sentimento. Se você pegar hoje todos os prefeitos e falar, olha, vocês se contentariam em ter uma prorrogação do seu mandato de 2 anos em troca de uma reeleição, todos. Eu tenho quase que 100% de certeza de que eles vão topar essa prorrogação. E o PDT vai se posicionar por essa Eu acho que vai ser importante demais. Olha, ninguém aguenta. Ou essa é uma posição do senhor? Não, é uma posição de partido, uma posição de sentimento que impera hoje no meio político. Ninguém aguenta mais eleição de 2 em 2 anos. O país não suporta mais essas eleições. Eu acho que essas eleições elas têm que ser eleições gerais, se é de 4 ou de 5 anos, que o Congresso discuta. Mas se por acaso acontecer que vai ter, se tiver eleições no ano que vem, para prefeitos e vereadores, nós vamos entrar nisso aí de cabeça. Eu acho que os atuais prefeitos eles são sacrificados. Eles estão hoje sacrificando pessoalmente cada mandato desse aí, porque o país está vivendo a maior crise que eu já vi em toda a minha vida. E o PDT vai se manter alinhado com o PSDB e, enfim, com os atuais aliados nessa disputa aqui na região metropolitana? Você fala nível de municípios, a nível de Estado. Na disputa municipal. Eu acho que a nossa posição de ter ido para a oposição foi uma posição que nasceu da forma legítima dentro dos deputados estaduais. Nós sofremos pressão. Não é segredo, o presidente nacional do nosso partido, ele quis que a gente pudesse alinhar, veio aqui, tentou mostrar, e nós mostramos para ele que não dá hoje para a gente poder alinhar com um partido que hoje governa o país todo. O sentimento não é esse. Então, nós não queríamos e nem queremos ficar na contramão da história. Né? Se o partido lá em Brasília optou por apoiar a Dilma, que eu acho que foi um equívoco muito grande, aqui em Minas nós não queremos e nós não corremos. Isso significa uma aliança, por exemplo, em Belo Horizonte? Não, mas também não temos nenhum... No campo... Não, nós não temos nenhum compromisso também com quem quer que seja, com nenhum partido, para as eleições municipais. Nem com o PSDB, nem com o PSB. Nem com o PSDB, nem com o PSB, nem com o PT. O partido vai discutir cada caso, nós vamos lançar candidatos nas maiores cidades de Minas Gerais. O partido quer crescer, precisa crescer, mas dentro de um crescimento de uma linha de coerência. Sabe? O que está acontecendo em Brasília, nós, PDT de Minas Gerais, não aceitamos, repudiamos, porque eu acho que o país está desgovernado. Ele está à mercê aí do acaso. Né? E aqui em Minas nós entendemos de que a gente ficar na oposição era o melhor caminho, mas a oposição não ideológica, uma oposição responsável. No dia que o Pimentel apresentar qualquer proposta que seja importante, nós vamos aplaudir. Não precisou para a gente ir para um bloco independente. Nós ficamos com a nossa posição, que nasceu de dentro de cada um da gente. Deputado, obrigada por ter vindo. Obrigado a você.
Eu conversei com o deputado Carlos Pimenta, que é do PDT, ele é vice-líder do bloco de oposição na Assembleia. Nós falamos aqui sobre principalmente sobre a perspectiva do partido, do bloco de oposição, fechar um acordo com a base para a votação dos 2 projetos que são importantes para o governo, que é o orçamento de 2015 e também a reforma administrativa. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.